A graça e a paz, amém, irmãos? Põe a sua mão no seu coração. Diga, eu creio que o Espírito Santo me constituiu um santo pelo poder do sangue de Jesus. Diga, sobre minha vida não há acusação e nem há condenação. Diga, em Cristo eu sou feito mais do que vencedor, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Podem assentar. Na última reunião nós falamos aos irmãos, fizemos um paralelo entre a vida de Ló e Abraão. E nós dissemos para os irmãos que Ló simboliza o crente, aquele que creu no Senhor, aquele que recebeu o Senhor, mas vive como derrotado. E Abraão simboliza aquele que creu no Senhor e vive como vencedor. Diga, todo aquele que recebeu a Jesus Cristo como Salvador, diga, é um vencedor. Diga, eu sou mais do que vencedor. Faça o vizinho, meu irmão, você é mais do que vencedor. Pode dizer isso para ele, é um fato. Agora eu pergunto para você. Pergunto para você uma coisa. Todos os que recebem a Jesus vivem como vencedores? Essa que é a questão. Esse que é o problema. Você é legalmente mais do que vencedor. Mas muitas vezes nós não vivemos como vencedores. Você está na posição do vencedor. Cristo Jesus, lá na cruz, colocou você na posição do vencedor. Mas se você vai ter vitória no seu dia a dia, isso é uma questão de experiência. Você vai ter que responder a Deus. Não é da vontade de Deus que você viva como derrotado, debaixo de nenhum tipo de opressão maligna. Não é da vontade de Deus que você viva debaixo de ataques, de setas, de acusações, de condenações. Não é da vontade do Senhor que você viva na pobreza, na miséria, na enfermidade. Não é da vontade do Senhor que você viva naquele cai e levanta. Hoje você está bem, amanhã está mal, sempre está em crise, sempre está sentindo assim, assado. Não. O propósito de Deus para nós é que nós possamos ter vida e vida em abundância. Diga, eu fui criado por Deus para a vida. Amém? Deus criou você para a vida e vida em abundância. Então às vezes a gente encontra alguns irmãos, seja franco, já encontrou pessoas e eles vão na igreja, participam da reunião, mas sempre estão em crise. Como é que você está, irmão? Crise, eu estou em luta, olha, ore por mim. Peraí, mas nunca está bem? Nunca está bem? Sempre está em crise. Peraí, ser cristão é ficar em crise todo dia, irmãos? Será que servir a Jesus Cristo é ficar o tempo inteiro em luta? Quem consegue viver o tempo todo em luta? Não que não haja luta, tem luta. Não que não haja crise, tem crise. Mas peraí, todo dia? Nunca vê a pessoa rindo, nunca vê a pessoa bem. Sempre estou em luta. Deixa eu dizer algo para você. O ladrão, disse Jesus, lá em João capítulo 10, verso 10. O ladrão, que é o diabo, veio para matar, roubar e destruir. Então, se você tem sido roubado, se coisas dentro de você têm sido mortas, se coisas na sua vida têm sido destruídas, com certeza isso não é obra de Deus. No entanto, Jesus disse, para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Ele disse, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. O que eu quero dizer com isso? O propósito de Deus para você como vencedor, não é que você seja excepcional. Ser um vencedor não é ser extraordinário, mas ser um vencedor é experimentar apenas aquilo que é o normal, que Deus planejou para nós, que é vida em abundância. Vida em abundância. É levantar de manhã e ter o seu coração transbordante da paz que vem de Deus. Sabe, você poder chegar no seu trabalho e ter uma palavra, um depósito em Deus para dizer para quem está perto de você. Sabe, não é ter um conhecimento da Bíblia, não é conhecer uma doutrina, uma teologia, não. É poder compartilhar de vida, contagiar ele com vida. É tão maravilhoso isso. É tão maravilhoso ficar perto de alguém que tem paz em Deus. Tem paz, você fica perto dele, você fala, puxa, eu sinto, você é cheio de serenidade, de paz, não é? É tão bom ficar perto de pessoas que são positivas, cheias de vida, otimismo, esperança, olhando para frente, sempre dizendo coisas boas a respeito de Deus. Deus é meu Pai, Ele está fazendo na minha vida, grandes coisas me esperam pela frente.
O Senhor vai operar grandes coisas na minha vida. É bom, não é, meus irmãos? Veja, esse é o padrão de Deus para nós. Mas na última reunião, nós falamos a respeito de Abraão e de Ló. Nós estamos estudando Gênesis. E no livro de Gênesis, tudo que está ali são sementes espirituais, de verdades e princípios espirituais. E Abraão e Ló são dois tipos de homens. Esses dois tipos de homens representam dois princípios de vida. Ambos são chamados de justos na Bíblia, tanto Abraão quanto Ló. Abraão, diz Romanos capítulo 4, foi justificado pela fé, foi considerado justo pela fé. Ló, Pedro diz na sua carta que também era um homem justo, que vivia lá em Sodoma. Mas apesar disso, a Bíblia diz que ele era justo. Os dois são chamados de justos. Os dois temem a Deus. Os dois servem a Deus. Entretanto, nós vimos na última reunião, que diferença entre eles. Abraão é um vencedor. Ló foi crente, mas foi um crente que não desfrutou da plena vitória de Deus. Foi um crente derrotado. E nós falamos algumas características disso aí. Quantos se lembram? Vamos relembrar então. Pega aí a sua apostila. Primeira coisa que nós falamos: Abraão teve uma visão de Deus, mas Ló fez o quê? Seguiu Abraão. Quem que é o vencedor? O vencedor é aquele que tem a visão de Deus. O vencedor é aquele que ouve de Deus, que tem um coração para buscar conhecer a vontade de Deus. O derrotado é aquele que pergunta para o outro: escuta, o que Deus falou mesmo, hein? Olha, eu preciso ir num profeta urgentemente, eu preciso saber o que Deus está falando. Vamos lá procurar aquele irmãozinho, aquela irmãzinha abençoada, aquele vaso escolhido, para ele dizer o que Deus está falando. Deixa eu dizer algo para você: Deus usa sim profetas, Deus tem profetas, mas a vontade dele é falar com você dentro do seu coração, no seu espírito. Deus quer falar com você, Deus quer dirigir a sua vida. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Então, Abraão ouviu de Deus: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar. Mas Ló não ouviu de Deus, Ló seguiu Abraão. Segunda coisa, Abraão teve a visão de Deus, teve a palavra de Deus, mas Ló não. Ló vivia sem rumo, ele ia onde Abraão ia. Terceira coisa que nós vimos: Abraão viveu pela fé, mas Ló andou por vista. Lembra da história? A Bíblia fala que Abraão e Ló eram ricos, prósperos, não podiam viver no mesmo lugar porque o pasto não dava para o rebanho dos dois. Então Abraão disse para Ló: Ló, você é mais novo do que eu vou deixar você escolher. Escolhe, para que rumo você quer ir. Se você for para o norte, eu vou para o sul. Se você escolher o leste, eu vou para o oeste. E a Bíblia fala então que Ló olhou para um lado, tudo seco, esturricado. Para o outro lado, a Bíblia fala que Ló olhou, estava verdinho. Qual lado que Ló escolheu? O verdinho. Porque ele pensou: sou crente, mas não sou besta. Mas ele não foi orar, não dependeu de Deus. Abraão foi para o lado seco com seu rebanho, seco, esturricado. O que meu rebanho vai comer aqui nessa terra? Mas ele não dependia do que os olhos dele via, ele dependia daquilo que Deus o direcionava para fazer. E Deus mandou ele andar naquela direção, mas Ló andou por vista. Na quarta coisa já? Quarta coisa que é importante lembrar aos irmãos: a Bíblia fala que Abraão seguiu o mover de Deus. Ló estava fora do mover de Deus nos seus dias. Em todas as épocas Deus move. Em todas as épocas há um mover de Deus. Em todas as épocas. Hoje, nesses nossos dias, Deus está movendo. Hoje, nos nossos dias, o Espírito Santo está movendo sobre a terra. Você faz parte desse mover de Deus? Os crentes vencedores são aqueles que estão no mover do Espírito. São aqueles que o Espírito Santo os conduz, os empurra, os direciona, os inspira. De fato, move neles e através deles. Nos dias de Abraão, qual que era o mover de Deus? Nos dias de Abraão, o mover de Deus era habitar em tendas. Abraão não podia morar em cidades, tinha que habitar em tendas. E lá em Hebreus, no capítulo 11, a Bíblia fala que Abraão morava em tendas, porque ele aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Ou seja, Abraão morava em tendas, como uma atitude profética. Como quem dizia: estão me vendo aqui morando em tendas? Não é por acaso, eu estou morando aqui, porque Deus vai trazer uma cidade celestial para cá. Mas Ló não, a Bíblia fala que Ló foi morar onde? Em Sodoma. Ló foi morar em Sodoma. E a Bíblia fala que Sodoma simboliza o mundo. E os homens que moravam em Sodoma eram grandes pecadores diante de Deus.
Lembram disso? A Bíblia fala outra característica, quinta. A Bíblia fala que um dia houve guerra onde Ló morava. Houve uma briga, uma batalha lá, e Ló foi levado cativo. É possível que exista dentro da igreja crentes que são levados cativos, meus irmãos? Infelizmente é possível. Crentes que vivem debaixo ainda de cativeiro, é possível. Homens e mulheres que deveriam estar experimentando liberdade, vida abundante, que deveriam estar experimentando a plenitude do Espírito, ainda estão com seus pés amarrados, ainda estão debaixo de cativeiro. É possível? Sim, infelizmente é possível. Esses são crentes, mas são crentes que vivem uma vida cristã anormal, vivem uma vida fracassada do ponto de vista espiritual. A Bíblia fala então que Abraão ficou sabendo que o seu sobrinho Ló havia sido preso. O que ele fez então? Abraão nem era soldado, nem era guerreiro. Ele juntou com seus amigos, juntou com seus servos, fez um pequeno exército, foi e atacou os inimigos para libertar Ló. O que significa isso na prática? Na igreja, sempre tem aqueles que ficam debaixo de cativeiro espiritual. Esses são os carnais derrotados. Mas sempre tem os Abraãos dentro da igreja, que são homens de Deus, que compram as suas guerras e brigam as suas guerras por você. Aí você fala, não pastor, glória a Deus pelo irmão, esse é o dom dele. Não é dom não, essa é a posição dele, ele é um vencedor. O vencedor é aquele que não briga só as suas guerras, ele luta as suas próprias guerras, mas às vezes também compra a guerra do irmão. Ele fala, eu vou comprar a sua guerra também. Estou percebendo que você não vai sair desse buraco sozinho, eu vou derrubar o seu inimigo para você. Mas depois, vê se muda de Sodoma, viu rapaz? E Ló mudou de Sodoma. A Bíblia fala que depois que Abraão o libertou, ele voltou para morar em Sodoma de novo. Que coisa terrível. Sexta característica, o vencedor é aquele que ouve de Deus, que tem intimidade com Deus, que sabe o que vai no coração de Deus. O derrotado não sabe nada, ele vive ignorante do mundo espiritual. A Bíblia fala que um belo dia, Deus, no seu conselho, falou, a maldade de Sodoma e Gomorra tem subido até mim. Esse pessoal tem uma vida tão corrupta, tão suja, tão pecaminosa. Eu vou descer lá e vou ver se de fato as coisas são assim. Porque se for assim, eu vou destruir esta cidade. E a Bíblia fala então que Deus disse consigo mesmo. Eu estou recapitulando, porque eu já falei isso. E o Senhor falou consigo mesmo, ocultarei de Abraão o que estou para fazer? Será que eu vou esconder de Abraão o que eu estou para fazer? Porque eu vou fazer uma grande obra, vou fazer um portento tremendo, vou ocultar de Abraão? Veja, antes de Deus destruir Sodoma, ele foi conversar com quem, meus irmãos? Com quem? Abraão morava lá? Ué, quem que morava lá? Com quem que Deus tinha que conversar? Quem que era o mal interessado nesse negócio? Na cabeça de quem que ia cair enxofre quente? Era de Abraão? Eu fico pensando, né? Se Abraão não fosse espiritual, quando ele ouvisse aquilo, ele ia dizer, eu bem que avisei para aquele menino, ô menino, eu falei para ele, não vai morar lá, mas não obedece, não obedece. A Bíblia não fala que Abraão fez isso. O que Abraão fez? Foi interceder. E aqui está uma outra coisa, vencedores intercedem, derrotados recebem intercessão. Esse aqui é o fato. A Bíblia fala que Ló estava lá em Sodoma, nem sabia o que estava acontecendo no mundo espiritual, vivendo lá normalmente. Mas Abraão estava orando, Senhor, se naquela cidade tiver 50 justos, Senhor, você vai destruir a cidade? Deus falou, não, se tiver 50 não destruo não. Mas Abraão contou nos dedos, falou, bom, Ló, mulher, os 2 filhos, não dá 50. Senhor, se tiver 40, Senhor, 40 não destruo. 30 também não. 20. Se tiver 20, Abraão, eu não destruo. O Senhor falou com ele, Senhor, não fica nervoso comigo não, só mais uma vez. Se tiver 10, o Senhor falou para ele, se tiver 10, eu não destruo. A Bíblia fala que Abraão calou, não falou mais nada. Mas Deus é gracioso, e Deus viu o coração de Abraão. Deus viu o coração dele. E a Bíblia fala então, quero ler com você agora, pega aí a sua Bíblia. Lá em Gênesis, no capítulo 19, verso 29. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de quem que Deus lembrou, meus irmãos? Interessante, Deus lembrou de Abraão e tirou a
Ló do meio das ruínas. Interessante, no dia em que Deus foi destruir a cidade, Deus lembrou de quem? Mas salvou quem? Por que Ló foi salvo então? Por causa de Abraão. Vou falar uma coisa para você: o vencedor vai carregar muita gente nas costas para o céu. Esse aqui é o grande fato. Nós carregamos muita gente eu pelo menos carrego muita gente nas costas, porque eu não sou um derrotado em nome de Jesus. Entende? O vencedor também não fica desanimado de ter que carregar, não. Abraão sabia que teria que carregar aquele menino. Falou, vou ter que levar ele com a mulher dele, com os filhos dele, então eu vou carregar. E ele orou, e Deus fez por causa da oração dele. Por causa da sua oração, Deus vai fazer prodígio na vida das pessoas. E não fique indignado depois. Eu oro pelo Ló, mas eu já orei para esse rapaz. Ele não muda, ele não sai de lá. Não vou orar mais. Você é um derrotado também. Vencedores não param de orar. Vencedores não oram porque o outro merece a oração. Vencedores não oram porque o outro é uma pessoa digna e ele então, porque ele é tão bonzinho, eu vou orar por ele. Não. Vencedores oram porque tem um encargo da parte de Deus. Vencedores amam quem não merece ser amado mesmo. E vencedores oram por aqueles que precisam de oração. Entende o que eu estou dizendo? Porque quem não está em Sodoma, quem está bem e está tranquilo, precisa da sua oração? Não. Quem é que precisa? Quem está mal, chumbado, perebado, oprimido, diabo arrebentando. Não é por isso que tem que orar? Mas já observaram que esses são os mais difíceis, renitentes? Você ora por ele, tira ele do barro, tira ele, sai do barro. Ele pega e volta para o barro. Não é possível, voltou para o barro. Aí de novo você vai lá, irmão, sai daí, irmão. O irmão pega e volta de novo para lá. Chega uma hora você apela, não apela? Fala, não vou tirar mais não. Agora eu vou te empurrar lá embaixo também. Isso é a atitude do vencedor. Abraão não teve essa postura. Mas isso foi só uma introdução. Quem eu queria falar mesmo não era de Abraão nem de Ló. Eu quero falar da mulher de Ló. É a história da mulher de Ló que eu penso que nos interessa hoje. E no texto que nós lemos, então acompanhe na sua Bíblia, no verso 23, Gênesis 19, 23. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. E subverteu aquelas cidades e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás, e converteu-se numa estátua de sal. E a mulher de Ló olhou para trás, e converteu-se numa estátua de sal. Deus havia dito para que eles saíssem, e não olhassem para trás. Olha o que diz: havendo-os levado para fora, disse um deles, livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás. Verso 17. Deus havia dito para eles, olha, a cidade será destruída, vocês vão embora, vocês vão sair daqui, e vocês não vão olhar para trás. A Bíblia fala que eles saíram, apesar que não foram bem saíram, os anjos quase que empurraram eles. Esse aqui é o fato. Vou contar para você a história, não dá para ler para você tudo na Bíblia, porque demora muito. Então acredita em mim, depois você confere o capítulo 19 todo. A Bíblia fala que os anjos chegaram na casa de Ló, na tardezinha, encontrou Ló na porta da cidade, e falou para ele, precisamos ter uma conversa. E Ló chamou para dentro de casa, e foi fazer janta para os anjos. É brincadeira? Não, vamos jantar um pouquinho, vai chover enxofre mais tarde. E os anjos disseram para ele, rapaz, apronta, prepara, a cidade vai ser destruída, você tem que sair daqui. E Ló ficou enrolando. A Bíblia fala que os moradores da cidade, que eram homens perversos e ímpios, resolveram rodear a casa para tentar abusar dos anjos. Olha que coisa impressionante. E Ló lá discutindo com os homens, não faz isso não, está aqui as minhas filhas, leva as minhas filhas, mas não faz isso com esses homens não. Porque até então eles achavam que eram homens, o pessoal da cidade, mas eram anjos. E o que acontece? O tempo passando, e eles dizem para Ló, vai embora, saia. A certa altura os homens cercaram a cidade, e os anjos então estenderam a mão e eles ficaram cegos. Porque é assim que estão as pessoas que moram em Sodoma, são todas cegas, e vão morrer na sua cegueira, se o Senhor não tiver misericórdia delas. A Bíblia fala então que os anjos pegaram pela mão
Ló, sua mulher e suas 2 filhas, e saíram puxando, e disseram para eles: olha, vai embora, e não olhe para trás, não olhe para trás, porque enquanto você não sair daqui, não poderemos fazer nada nessa cidade. Ou seja, Ló foi salvo no arrastão, meus irmãos. Sabe, não foi uma salvação ampla, não foi uma salvação fácil, foi como que arrastado, levado na marra. Que não seja esse o nosso caso. Mas o fato é que vinha saindo ele, a esposa e 2 filhas. A família era só 4 pessoas. E a certa altura do caminho, a Bíblia fala que a mulher de Ló, que não se menciona o nome dela na Bíblia, não se diz qual era o nome dela, olhou para trás. E na hora que ela olhou para trás, ela converteu-se numa estátua de sal. Agora eu quero contar para você uma coisa. A Bíblia, Jesus, no Novo Testamento, falou de muitos homens e muitas mulheres. Abre lá sua Bíblia, em Lucas, no capítulo 17, verso 32. Lucas 17, 32. Vamos ler o verso 26 em diante. Jesus dizendo: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Olha que interessante. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Verso 30. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Verso 32, vamos ler junto? Lembrai-vos da mulher de Ló. É a única mulher que Jesus mandou lembrar na Bíblia. Não parece impressionante para você isso? Ele não mandou lembrar da mulher de Abraão, que era uma mulher tremenda, Sara. Não mandou lembrar da mulher de Isaac, que também era uma grande mulher, Rebeca. Não mandou lembrar de nenhuma outra mulher na Bíblia. A única mulher que Jesus mandou lembrar, a Bíblia nem menciona o nome dela, mas se ele mandou lembrar, é porque é muito importante. Ele disse: lembre-se da mulher de Ló. Agora, em qual contexto o Senhor falou isso? No contexto do arrebatamento. Ele disse: 2 vão estar no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando, um será tomado e deixado o outro. E preste atenção, porque aquele dia vai vir como um ladrão, de surpresa. Ele disse: lembre-se da mulher de Ló. Por que que Jesus mandou lembrar da mulher de Ló? A mulher de Ló, eu pergunto para você, ela foi salva da destruição de Sodoma? Foi salva ou não? Caiu enxofre na cabeça dela? Caiu fogo na cabeça dela? Ela morreu queimada? Não. Então ela foi salva. Foi ou não foi? Foi salva. Mas que tipo de salvação que ela teve? Foi uma salvação cheia de glória? Ou cheia de vergonha? Então você presta atenção nisso que eu vou dizer para você. A mulher de Ló foi salva. Ela não foi destruída junto com os moradores de Sodoma. Ela foi salva. Mas a salvação dela não foi igual a dos demais. A Bíblia fala que ela virou uma estátua de sal. O que significa uma estátua de sal? O que significa o sal? Jesus disse, lá em Mateus capítulo 5, verso 14: vós sois o sal da terra. Diga: eu sou o sal da terra. Fala para o seu vizinho: você é o sal da terra, irmão. Agora presta atenção. Todo salvo é sal da terra? É ou não é? É. Diga: todo salvo é sal da terra. Mas Jesus disse: se o sal, porém, vier a ser insípido, para que ele serve? Ele responde: para nada, a não ser para ser jogado fora. Eu não sou entendido de química, mas sal, pelo que eu sei, é cloreto de sódio. E ele não muda de sabor, muda. O sal por si só muda.
O único jeito o sal mudar é se misturar ele com alguma coisa. Quando é que o sal perde o sabor? Quando ele é misturado com alguma coisa. Deus não aceita mistura. Aquela mulher, a mulher de Ló, ela era sal da terra, meus irmãos? Mas salgava alguma coisa? Servia para salgar? Não. Era um sal misturado, impuro. O que significa olhar para trás? Significa o seguinte: eu sou salvo, eu estou indo para a glória, mas o meu coração ainda está aqui em Sodoma. Eu gosto daqui. Aqui é um lugar tão bom. Por que Deus vai destruir isso aqui? Eu gosto tanto dos shows, eu gosto tanto dos carnavais, eu gosto tanto das festas, eu estou tão divertido aqui em Sodoma. Por que Deus está fazendo isso? Olhou para trás. Aqueles que estão caminhando para Deus, olhando para trás, são aqueles que na sua mente eles sabem que o caminho é esse, mas o seu coração deseja ficar lá atrás. E o que significa uma estátua de sal? Significa um sal que é inútil. Um sal que é inútil. E outra coisa, o que significa uma estátua de sal? Significa vergonha, humilhação. Muitos são os crentes que serão salvos, mas muitos também serão aqueles que serão envergonhados diante de Deus, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Não basta sair de Sodoma, é importante que no meio do caminho você não vire uma estátua de sal. Você não vire um sal insípido, um sal que não serve para nada, um sal que não dá sabor, um sal que não desperta sede em ninguém, um sal que não significa nada para ninguém, que não faz diferença. Porque o sal serve para isso, não é? Sal é para despertar sede nos outros, vontade nos outros de conhecer a Deus. Sal é para dar sabor, para dar gosto. Quando você chega, o ambiente tem que mudar com a vida de Deus perto de você. Quanto você tem que eu estou dizendo? Compreenda isso? Sal é para isso. Sal não é para você fazer estátua dele. Sal não é para uma figura de decoração. Estátua de sal é decoração, é inútil, é cosmético. Sal é tempero, tem utilidade. Aquela mulher virou uma estátua de sal porque olhou para trás. Sabe o que fez de Ló e da sua esposa crentes derrotados, apesar de salvos? É terem os olhos voltados para trás. Vira sua cabeça para frente hoje. Olha para frente. Paulo disse, olhando firmemente, determinadamente para o autor e consumador da fé, Cristo Jesus. Amém. Você quer ser um vencedor? Lembre-se da mulher de Ló. Quer ser um vencedor? Fala para o seu vizinho, pergunta ele, quer ser um vencedor? Lembre-se da mulher de Ló. Vamos orar? Feche seus olhos. Diga, Senhor Jesus, livre-me de ter a minha mente na tua palavra, mas o meu coração nas coisas do mundo. Diga, em nome de Jesus, eu rejeito na minha vida toda postura de mistura e de derrota, em o nome de Jesus. Amém? Nós somos o sal da terra, mas sal com sabor, não estátua de sal. Amém?